Malta, sejam todos bem-vindos ao Metaverso de Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves Malta e, como vocês leram no título do vídeo, estamos aqui para fazer a análise do oitavo episódio da segunda temporada de Invencível, que é o último desta temporada, malta. E que episódio mais doido e mais incrível, malta. Esta série, eu não me canso de dizer, eu adoro esta série. Está incrível, malta. Fiquei tão ansioso para ver a terceira temporada, malta, que também já foi confirmada. Muito bom, eu quero muito ver. Esta história está cada vez melhor. E eles estão a fazer uma ótima adaptação da série em quadrinhos, malta. Estão a fazer uma adaptação incrível, malta. Estão a ser fiéis com a história em quadrinhos, mas estão também a melhorá-la. Esta série, malta, está cada vez melhor. Malta, este episódio foi incrível. Explicou muitas coisas, revelou muitas coisas também. Foi muito bom. E como vinha prometendo, tivemos a vingança do Angstrom Live, malta. Que correu mal para ele no fim. Mas foi muito bom. E foi muito brutal, malta. O tipo não consegue enfrentar o Invencível de mano a mano, malta. Um contra o outro, mas conseguiu cansá-lo. Conseguiu torturá-lo mentalmente. E até o Mark disse que no fim, porra, ele acabou por vencer. Ele matou e ele ia ficar preso ali se não fosse. Ia ficar preso ali por muito tempo. Se não fosse os Guardiões Globais voltarem no tempo para o libertarem daquela dimensão. Porque eles até citam que o Mark ia conseguir sair daquela dimensão um dia, mas não iria ser o mesmo Mark. Ele ia se perder, ia ficar louco. Até vimos isso meio que ele estava a ficar meio doido, não é? Depois de ter matado uma pessoa e depois de tudo o que passou, é normal, malta. Vamos dizer, é compreensível ele começar a ficar doido. Ainda por cima, como deu a entender, ele ficar lá anos e anos sozinho a tentar sobreviver com aquele trauma de ter matado uma pessoa e tudo, obviamente que ele iria mudar. Mas isso é mais para o fim do episódio, malta. Vamos então começar logo por início. Nas primeiras cenas temos o Omni-Man a dar uma surra, basicamente a destruir um monte de robôs e uns soldados que trabalham para o Império Viltrumita. Isso tudo era tipo um teste para ver se ele estava apto para ser executado, basicamente. Foi engraçado. Tipo, eu até lhe dar os parabéns. Estás pronto? Parabéns, dou-te os meus parabéns. Estás pronto para ser executado. Porque basicamente, pelas leis e pela, vamos dizer, como é que eu digo? Pelas leis e pela a tradição viltrumita, os viltrumitas que vão ser executados têm que estar na sua melhor forma. Basicamente é isso que está na lei deles. É bem interessante, é muito doido, mas é interessante. Também vemos que o Nolan, o Omni-Man, é bem famoso lá no, vamos dizer, no mundo Viltrumita, no Império Viltrumita. Ele é uma lenda no Império Viltrumita e até há uns os guardas que estão de olho nele e provavelmente também vão executá-lo, que é os que querem executá-lo, são fãs dele e tudo. É muito doido isto, malta. Depois, passando para outra cena, malta, temos o Invencível a chegar à casa dele, onde está o Angstrom Live torturando a mãe dele e o irmão. Este vilão foi muito doido e ainda ele não acabou por aqui, malta. No episódio parece que ele morreu, mas não, malta. Como está no título do vídeo, malta, tem spoilers, malta. Dos quadrinhos e da série, malta. E ele vai voltar, malta. E isto que ele fez neste episódio não é nada comparado com o que ele ainda vai fazer. Ele ainda vai causar muito caos na vida do Invencível, malta. Este é um dos grandes vilões do Invencível. Malta, o mais doido disto tudo é que o Angstrom Live ficou assim, desta forma,
depois que a máquina dele explodiu, por ele ter tirado o capacete para tentar salvar a vida do Invencível, do Mark, e agora ele quer matá-lo a todo custo. Tudo isso porque ele ficou doido, vamos dizer que ficou com os parafusos soltos, depois que a máquina explodiu e, vamos dizer, desfigurou-o completamente, misturando as memórias dele com a dos outros Angstro livres que ele recrutou para, vamos dizer, para absorver as memórias todas dele. Basicamente, o Angstro Livre começou a série a tentar fazer uma coisa boa. Depois da máquina explodir, ele ficou doido e começou a culpar o Invencível por o que aconteceu com ele. Que na verdade, a culpa do que aconteceu, da máquina ter explodido, foi do próprio Angstrolive. E depois todas as memórias que ele tem dos outros Angstrolives misturaram-se nele, tornando a raiva dele ainda maior contra o Invencível. E nós até vemos no episódio vários universos, memórias dos Angstrolives de vários universos diferentes, coisas que o Invencível do mal desses universos fez com as versões dele. Só que como o Angstrolive tem as memórias todas, de todos os Angstrolives, e elas estão misturadas, por isso ele não sabe quais são as dele ou quais são as dos outros. Inclusive, quando os gêmeos demolidores lá estavam a construir a máquina, eles disseram que tinham feito um processo para ele conseguir distinguir quais eram as memórias dele e quais eram as memórias dos outros Angstrolives. Mas como a máquina explodiu, o processo correu mal e desfigurou-o, não é? E ele agora culpa o Invencível, malta. Malta, este episódio foi muito bom, como eu não me canso de dizer. Basicamente, ele mostrou vários universos paralelos ao universo que fazem parte do multiverso de Invencível. Foi muito interessante, vimos vários universos onde o Invencível é um vilão, vários universos onde o Angstrolive perdeu tudo o que tinha por causa do Invencível, dando mais motivação ao Angstrolive. Muito doido, malta. Falando de universos paralelos, basicamente a vingança do Angstrolive era mandar o Invencível por vários universos paralelos, vários universos diferentes, tentando cansá-lo ao máximo para ele ter a sua vingança. Falando dos universos, foi bem interessante, tivemos muitas referências que também aconteceram nos quadrinhos, foi bem parecido algumas coisas. Tivemos a primeira dimensão que ele foi parar, o primeiro universo, foi logo onde os dinossauros evoluíram, eles dominaram a Terra, basicamente foi a evolução, foram os dinossauros que a tiveram, eles aprenderam a falar e dominaram a Terra. E os humanos ali não sabiam falar e estavam todos mortos, estavam extintos. Basicamente, naquele universo foi um processo contrário. Em vez de serem os dinossauros extintos, foram os humanos e foram os dinossauros que evoluíram até aprenderam a falar. Foi bem interessante. E eles tipo, ficaram até admirados quando o Invencível falou. Foi muito interessante, eu gostei bastante. Também tivemos uma dimensão de gigantes, tivemos a dimensão do Omnipotus, que esse vilão também tem que aparecer outra vez. Também tivemos várias dimensões diferentes, como a de uma versão de um universo tipo do Walking Dead, não o da série, provavelmente deve ser outro universo de zumbis, fazendo uma referência ao Walking Dead. Lembrando, malta, que em Walking Dead também já houve uma referência de Invencível, malta. Que acho que em um episódio o Carl, o filho do Rick, apareceu a ler uma HQ, uma história em quadrinhos de Invencível. E isso acontece porque o criador de Invencível e o criador do Walking Dead são os mesmos, basicamente. O criador
é o mesmo das duas séries, malta, de Invencível e do Walking Dead. Eu já disse isso várias vezes aqui nos meus vídeos e vocês provavelmente já devem saber também, não é? Mas foi bem interessante. Outras referências que também tivemos uma referência também ao Batman. Obviamente que ele não pôde dizer que era poder chamá-lo de Batman, mas nós vemos a referência que eles fizeram. Também tivemos uma referência ao Homem-Aranha e ao multiverso vamos dizer, o Aranha-Verso, basicamente. Aquele tipo, ele não se chamou de Homem-Aranha, mas meio que ele disse, o Homem-Aranha tipo disse que tinha experiência com aquilo. Basicamente fez uma referência ao Homem-Aranha e ao Aranha-Verso. Foi bem interessante. Isto aqui, malta, de fazerem referência ao Batman e ao Homem-Aranha, também acontece nos quadrinhos. Inclusive, tenho uma HQ em que o Homem-Aranha e o Invencível trabalham juntos. É bem interessante isso, eu gostei bastante. Achei um pouco coisa, tipo, podiam ter feito como fizeram no Batman, malta, não dizer o nome dele, tipo, só fazer uma referência, estão-me a entender? Podiam ter feito isso com o Homem-Aranha, porque aquele Homem-Aranha ficou um bocado esquisito, mas como é de um universo diferente, não é? Meio que desculpa isso, malta, eles também não têm os direitos para pôr, para poder pôr o Homem-Aranha mesmo, não é, malta? Mas eu acho que ficaria melhor se calhar tivessem tipo, posto uma referenciazinha, tipo o Invencível a sair do portal com a teia, como puseram. Não precisavam ter mostrado aquilo a dizer, mas eles quiseram fazer de outra maneira. Foi bem interessante também, malta. Basicamente tiveram vários universos. Basicamente este episódio tratou da vingança do Angestrolive e vamos dizer, a expandir o multiverso de Invencível, que foi incrível, malta. Achei bem interessante. E depois do Mark ter passado por tantos universos, tantas vezes, o Angstrom Lee ter torturado a mãe dele, ter basicamente feito com aquilo várias horas, ele aprendeu, ele percebeu e esperou, em vez de ele sair pelo portal logo disparado para atacar o Angstrom, e ele pensou e aprendeu com os seus erros. Esperou que o Angstrom viesse ver onde é que o Invencível estava, que ele estava a demorar muito a passar pelo portal, e aí ele apanhou no momento certo. Foi muito esperto. Ele aprendeu com os erros anteriores para poder vencê-lo depois. Foi bem interessante. Eu gostei bastante disso. Eu gosto quando eles aprendem, cometem os erros ao longo do episódio e no fim eles aprendem com os seus erros e conseguem vencer. É bem interessante isso. Depois que finalmente o Invencível conseguiu apanhar o Angstrom e depois viu que a mãe dele, que o Angstrom fez com a mãe dele e com o irmão, ele partiu o braço à mãe dele, porra. Até aquele momento, o Invencível estava-se a segurar, malta. Ele em todas as lutas segura-se. Nós sabemos disso desde que o Omni-Man disse. O Omni-Man disse para de segurar, que vamos morrer assim. Se não parares de segurar, nós vamos morrer. O Omni-Man já tinha dito que o Mark se segurava em todas as lutas que ele tinha. E agora, depois disto, depois do que o Angstrom fez, o Mark perdeu todo o controle, malta. O Mark perdeu o controle, não é óbvio, porra. Depois de ver o que aconteceu com a mãe dele e com o irmão, quem é que não iria perder o controle, não é? E ainda por cima, o Angstrom diz que os médicos que consertaram o corpo dele deixaram-o mais forte e que aquilo tudo fazia parte do plano dele, que mandá-lo para várias dimensões diferentes era só uma maneira de o cansar, para depois o Angstrom poder o matar com as próprias mãos. E eu a pensar, é mesmo, vais levar uma surra, moço. Oh, moço, malta, eu já sabia que aquilo ia acabar tão mal para o Angstrom. Depois o Mark perdeu o controle de vez e bateu no Angstrom até o matar. Que
na verdade, não o matou. Na verdade, o Angstar Live vai se conseguir safar. Mesmo estando todo arrebentado, ele vai conseguir se safar. Mas, obviamente, o Mark não sabe disso e sente-se culpado por ter matado uma pessoa. Mas vimos que o mais interessante é que, neste universo, como a Debbie soube criar bem o Mark, soube torná-lo uma boa pessoa, por causa do... como é de dizer, da criação que a Debbie deu ao Mark, e ele tornou-se um herói e por isso ele virou-se contra o pai. Diferente de outros universos, onde eles ficaram todos juntos e ficaram do lado do Omni-Man. Foi muito interessante isso, malta. Malta, esta suposta morte do Angstar Live marcou muito o Mark, porque ele é uma boa pessoa. E vimos que ele meio que estava a ficar doidinho de todos, estava a ficar meio doido, ele está arrependido, ele ficou perdido, malta. Ele já nem sabe quem ele é mesmo. Ele, toda a gente diz-lhe que ele não é o pai dele, ele não é igual ao pai dele. E mesmo assim, o Mark agora vai ter uma nova jornada de ele mesmo acreditar nele, ele começar a acreditar que ele não é igual ao pai dele. Porque ele foi diferente, ele foi para proteger a família. O Omni-Man foi só por pura maldade. E mesmo assim, o Omni-Man, nós vimos que o Omni-Man está-se a arrepender de tudo o que fez. Foi muito interessante este episódio. Agora falando dos Guardiões Globais do Futuro, foi muito interessante também essa cena. Eles vieram do futuro para impedir que o Mark virasse uma versão dele mesmo pior. Que até dizemos que, como eu disse no início do vídeo, eles disseram que o Mark ia estar muitos anos ali sozinho, mas ele iria conseguir voltar para a dimensão dele, vamos dizer, a dimensão principal do universo de Invencível. Mas ele ia se tornar outra pessoa. Ele iria mudar, não iria ser o Mark que nós conhecemos. Provavelmente ia se tornar muito pior e doido por causa de ter estado tanto tempo sozinho e de se sentir culpado pela morte do Angstar Live. Uma coisa que também foi interessante é que, e que também foi igual nos quadrinhos, malta, é que a Eva Atómica finalmente disse ao Mark o que sentia, que também gostava dele. Disse ao Mark que ela gostava dele e disse ao Mark para dizer o que ele sentia à Eve original, basicamente, à Eve principal. Isso foi bem interessante. E isso, basicamente, aqueles Guardiões Globais do Futuro já são outra... Isso basicamente criou um paradoxo. Acho que é paradoxo que se chama, malta. Criou basicamente outro universo. Porque do universo que aqueles Guardiões Globais do Futuro vieram, por causa do que a Eve disse e por causa de eles terem salvado, levado para o universo principal, isso criou um novo universo. Me entender? Por isso, aqueles Guardiões Globais do Futuro que estão vivos, provavelmente a história deles e o futuro do universo vai ser diferente. Estão-me a entender? Por causa deles terem salvado o Mark e por causa da Eve ter dito os sentimentos dela ao Mark. Vimos até que o Mark no fim até tenta, meio que ele afasta-se da Amber, porque a Amber já não aguenta mais tudo aquilo que vem junto, a bagagem do Mark. E o Mark, depois de tudo o que passou neste episódio com a família dele, também entende que não pode pedir isso à Amber, por isso ele deixa. Vimos que ele vai até tem vontade de ir ter com ela, mas esquece, deixa
Deixa porque ele agora precisa se concentrar nele, pensar e voltar a si mesmo, malta. Estão-me a entender? E ele também não quer que a Amber se magoe. Ou mesma coisa, ele não quer que a Eve também se magoe. Ele até pensou em ir ter ele foi ter com a Eve, pensou em dizer, fazer o que a outra Eve tinha dito e dizer os sentimentos dele também pela Eve, porque no início da série vimos que o Mark gostava dela e que ela gostava dele, só que ela estava a namorar com o Rex, não é? Por isso não deu e ele apaixonou-se pela Amber. Mas agora meio que os dois estão livres. Só que neste momento não é o momento exato para o Mark dizer os sentimentos dele e para ele começar o relacionamento, porque ele está com muitos problemas e tem que, vamos dizer, pôr a cabeça no sítio. Tem que pôr as ideias no sítio, malta. Tem que pensar com clareza. E vimos, outra coisa que eu também gostei foi que o Mark finalmente está a começar a levar-se a si mesmo ao limite. Que era uma coisa que eu queria bastante que eles mostrassem neste episódio. Quem viu os meus vídeos anteriores, malta, quem tem seguido as minhas análises, sabe que eu tenho dito isso, que era uma coisa que eu queria. Que era que o Mark começasse a levar-se ao limite, para ele evoluir, para ele poder enfrentar os Viltrumitas que vinham pela frente. O Império, os ataques do Império Viltrumita que vinham pela frente. E vimos no fim que ele está-se a concentrar em melhorar, além de começar a pôr as ideias no sítio, ele está a tentar levar-se ao limite para melhorar as suas habilidades. Vimos ele a voar mais com a velocidade máxima que ele conseguia, até se cansar. Foi muito bom e eu gostei bastante. E eu espero que eles trabalhem nisso na próxima temporada, malta. Que ao longo dos episódios que ele vá treinando para aumentar a sua resistência, a sua força e as suas capacidades, malta. Eu quero muito ver isto. Outra coisa que também foi muito boa no episódio foi finalmente outra coisa, e era outra coisa que eu também queria ver, que também acontece nos quadrinhos, que é o Alan basicamente a unir-se ao Omni-Man para escapar. Aqui eles ainda não fizeram nenhum acordo para escapar. Vimos o Alan a começar a conversar com o Omni-Man, a dizer que ele está ali por ele, para o libertar, para eles basicamente enfrentarem o Império Viltrumita juntos. E também vimos, como eu disse anteriormente, o Omni-Man está-se a arrependeu-se de tudo o que fez na Terra e em outros mundos que conquistou. E também ele sente falta da Debbie, malta. Muito fixe, este episódio está muito interessante, malta. Eu gostei muito deste episódio. Foi um belo encerramento, belas lutas, uma bela história e aprofundou muito o Mark. Porque ele, como o nome dele diz, ele é invencível, ele é um herói a lutar, mas ele também tem problemas muito sérios. E ele agora sente-se culpado, e como eu digo, ele tem que meter as ideias no sítio e tornar-se ainda melhor. Agora falando de outros que também tomaram decisões maduras, foi o Rudy e a menina monstro meio que já fizeram as pazes, vimos que eles estavam a começar a ter uma briga, eles meio que fizeram as pazes e vimos que a menina monstro está finalmente a aceitar a ajuda do Rudy para ajudá-la na condição dela, de parar dela de rejuvenescer, malta. Todas as vezes que a menina monstro transforma-se na versão dela monstruosa, tipo na criatura que ela se transforma, ela fica mais jovem a cada momento que volta à sua forma humana. E o Rudy, o robô, está a tentar ajudá-la a arranjar uma forma de não, vamos dizer, de interromper esse processo. Outra coisa que também foi interessante, e que eu também já esperava no fim do episódio, era que a Duplicate finalmente se revelasse para o Imortal,
Achei muito interessante, gostei bastante disso. Vimos a Duplicate finalmente a revelar que estava viva e que ela nunca mandava a sua, vamos dizer, a Kate verdadeira para as batalhas. A Kate verdadeira ficava sempre num lugar seguro. E a Kate vive pelas suas, vamos dizer, pelas suas duplicatas. Estão-me a entender? Pelas suas cópias. Como ela disse já na série, todas são a duplicate. Ela sente tudo, ela vive tudo. Tudo que as duplicatas dela viveram, ela vive. Estão-me a entender? E é uma boa estratégia ela deixar a sua versão original num lugar seguro enquanto vai para a batalha com as suas cópias. Muito interessante, eu gostei bastante disso. Esse truque aí, malta, inclusive foi o irmão dela que lhe ensinou, que também tem o mesmo poder igual a ela. Isso é muito interessante, malta. Ainda nessa cena do Imortal, malta, vimos muitas referências a anteriores vidas do Imortal, malta. Vimos o primeiro traje dele quando ele começou a sua carreira como um super-herói e vimos outras referências a outras vidas que ele viveu na cabana onde ele estava. Como ele disse, ele foi para casa, aquele basicamente é o lugar dele onde ele guarda todas, vamos dizer, as lembranças dele, os objetos que trazem as lembranças dele das vidas passadas, basicamente. Foi muito interessante este episódio e terminou muito bem, com muita coisa para resolver na próxima temporada. Malta, o vídeo fica por aqui, não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações, malta. E deixem nos comentários o que é que vocês acharam do episódio, do meu vídeo e se vocês gostam de que eu faça análise de episódios, de séries, ou que querem que eu faça análise de filmes. Digam nos comentários a vossa opinião. Eu quero saber se vocês estão a gostar deste formato de vídeos que eu estou a fazer, malta. O vídeo fica por aqui. Fui!